Olha, a gente volta agora ao assunto, né, do suposto caso de estupro aqui na capital. Depois que as fotos vazaram, muitas pessoas compartilharam, né, o que é crime, a questão do problema e tudo. Vamos tentar entender. A gente tem, né, como entender essas informações todas. Tem muita gente cometendo crime, inclusive, por não conhecer os seus direitos. Enfim, a gente vai trazer essas informações agora ao vivo com a repórter Maiara Medeiros, que está com um advogado especialista no assunto, não é isso, Maiara? Boa noite para você. Pois é, linda, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham de casa. Muitas vezes as pessoas compartilham essas imagens nas redes sociais sem ter a mínima noção de que esse tipo de compartilhamento, esse ato, pode se enquadrar em crime ou pelo menos em danos morais. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o advogado Bruno Doria, ele que é especialista em lei geral de proteção de dados. Bruno, ainda mais por se tratar, nesse caso especificamente, de adolescentes, não é isso? Boa noite. Boa noite, Lina, boa noite, Maiara, boa noite a todos os telespectadores do Jornal do Correio. As pessoas não têm noção das responsabilizações que podem ocorrer quando a gente recebe uma imagem pelo WhatsApp, seja por um meio de divulgação, de comunicação digital, que pode ser de natureza penal, administrativa, civil. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto que visa a proteção da criança e do adolescente, e isso é o melhor interesse. O ato de compartilhar, por exemplo, uma imagem que envolva uma criança, um adolescente, em cenas de sexo explícito ou pornografia infantil, pode ocasionar multas de penas de 3 a 6 anos ou de 1 a 4 anos só para quem armazena esse tipo de imagem. Quanto à divulgação de imagens, mesmo que não haja pornografia infantil, mas em que o adolescente ou a criança possa ser identificada e que esteja passando por um processo investigatório de um ato infracional, pode vir a ocorrer sanções administrativas de 3 a 20 salários mínimos. Bruno, esse tipo de situação, principalmente nos dias de hoje, né, tem se tornado cada vez mais comum. As pessoas compartilham imagens sem nem ter certeza, né, de que de fato são aquelas pessoas responsáveis por determinado crime, compartilham sem nenhum tipo de responsabilidade. Isso é uma situação que é considerada séria e as pessoas precisam compreender isso, não é verdade? Acredito que a melhor conduta quando alguém recebe uma imagem ou um vídeo ou qualquer ato relacionado a uma criança ou adolescente que sinta que isso está ferindo aquela pessoa, a dignidade daquele ser humano, seja denunciar a um conselho tutelar, procurar a promotoria de justiça da infância para encontrar a melhor forma de lidar com aquilo e jamais compartilhar, porque além de ter repercussões na esfera jurídica, pode ser que aquela vida daquela pessoa seja danificada para sempre e que a honra dela nunca seja reconstruída, porque esses atos de uma criança ou adolescente que está numa época de formação, de caráter, pode ter danos irreversíveis. Inclusive, Bruno, muitas pessoas acham, né, que a internet é terra sem lei, né, que seria difícil de identificar. Por exemplo, se eu compartilhei uma imagem, seria difícil de identificar que fui eu que compartilhei aquilo, de onde partiu aquela imagem, o que não é bem assim. Pode sim identificar a pessoa, não é isso? Exatamente. E, inclusive, como eu falei, pode ser que você receba num grupo com muitas pessoas uma imagem e acabe que alguém sinta que aquela imagem é lesiva a uma criança ou adolescente, ou até uma pessoa maior de idade, se for outros casos aqui, não estou querendo dizer também que é só com criança ou adolescente, e vá denunciar algum conselho tutelar ou, por exemplo, se for uma imagem sua, você ingressa com ação por danos morais contra aquela pessoa. Acredito que a melhor forma de se precaver e de tratar isso é nunca divulgando essas imagens, não compartilhando-as e, se for o caso, denunciar esse tipo de conduta. Ok, Bruno, muito obrigada pela sua participação. Pois é, lindo, o importante é ter, acima de tudo, muita responsabilidade, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Maiara. Obrigada aí pelas informações. Responsabilidade de se colocar no lugar do outro, né?